Por favor, pegue a palavra de Deus e abra no livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 4. Nós vamos ler o 4 e o 5. Livro de Gênesis, capítulo 22, versículos 4 e 5. Assim que você achar, olha ao teu lado, veja se tem alguém aí sem a palavra de Deus e divida a leitura com a pessoa. Mostre aonde que nós vamos ler. Todos já acharam? Está escrito assim: ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Amém? Eu vou reler. Ao terceiro dia, levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Agora eu leio cada pessoa que está comigo aqui na sede nacional da Paz e Vida, repete em seguida, vamos lá. Ao terceiro dia, bem alto para o Brasil inteiro ouvir, ao terceiro dia. Você sabia que lá em Moçambique, agora na capital do país, que é Maputo, eles estão te ouvindo nesse momento? Vamos mandar um abraço lá para o povo de Moçambique, não é? Lisboa também, Ilha da Madeira, Cabo Verde, eles estão nos ouvindo agora. Então vamos falar alto para todo mundo ouvir. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, oh glória, tornaremos a vós. Você crê nesta palavra? Eu também creio. Vamos dar a melhor salva de palmas que já demos para a palavra de Deus. Mas tem que ser a melhor. As nossas palmas melhoram quando a gente abre a boca e diz: glória ao teu nome, Senhor. Vai de novo. Vai por conta própria. Solta a tua voz. Isso, dá glória. Dá glória, glória, glória. Aplaude e glorifica. Você que está à distância, nos ouvindo de longe, aplaude também, glorifica a Deus conosco. Isso. Dá glória, 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 aplaude. Oh Pai querido, olha que coisa linda. Quanta gente te aplaudindo e te glorificando. O Senhor é digno de receber todo este louvor. Abre o céu para receber esta honra, esta glória. E derrame o teu poder agora sobre cada vida que te glorifica. Pai querido, o pregador não é nada nem ninguém. O que importa é a tua palavra. A tua palavra tem que ser pregada agora. Usa a boca do pregador como o Senhor já usou até a boca de uma jumenta para falar. Fala com cada vida que está ouvindo. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Glória a Deus. Quem tiver lugar pode sentar, por favor. Esquenta. Glória a Deus. Eu quero que você veja esta passagem tão conhecida, não apenas pela ótica de Abraão, mas hoje, por ser Santa Ceia, eu quero que você veja esta passagem pelos olhos de Deus.
quero que você tente ver isto pelos olhos de Deus. Por um momento apenas, tente enxergar como Deus estava vendo aquela situação. O drama que Deus impôs a Abraão, porque a palavra foi um imperativo, era uma ordem. Na verdade, Deus não permitiria que aquilo se consumasse, não no caso de Abraão. Mas pela ótica de Deus, um dia isto iria se cumprir. E eu quero que você veja esse drama a partir da emoção que o próprio Deus vai sentir com a obediência de Abraão, a obediência de Isaac. Quando Deus disse assim para Abraão, isso foi forte, Deus falou assim, era só uma voz e Abraão escutou aquela voz. Ele tinha cerca de 115 anos de idade, ele tinha um filho com mais ou menos 15 anos. Deus diz assim, Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas, e vai numa montanha que eu te mostrarei, e oferece ali em holocausto para mim. Quando Deus deu essa ordem, que Ele não vai deixar se consumar, Deus sabia que um dia Ele teria que levar um holocausto humano às últimas consequências. E Deus ficou assistindo, muito emocionado, Abraão. Levantar de madrugada, pegar o filho que ele ama, o único, de madrugada. Viu Abraão preparar uma quantidade de lenha, colocar em cima de um jumento, chamar 2 criados e caminhar até aquele lugar que Deus tinha mostrado. Deus foi acompanhando a caminhada e Deus já ia vendo o que no futuro iria se cumprir com Ele mesmo. Deus ficou muito emocionado de ver Abraão, depois de 3 dias de caminhada, dizer para os 2 moços, fiquem aqui com o jumento. Abraão disse, eu vou sozinho no monte com meu filho. Nós vamos adorar, vamos sacrificar. E depois de termos feito isso, nós tornaremos avós. Quando Abraão disse, depois de sacrificar, nós tornaremos avós, Deus sentiu até um alento. Abraão sabe, Abraão é profeta. Abraão sabe. Um dia eu vou fazer isso. Só eu e o meu filho vamos subir um monte. Não vai ter ninguém ali, só eu e meu filho. Nós vamos sacrificar e adorar, mas adorar quem? Deus, refletindo com Ele mesmo. Adorar a humanidade. Nós, quando ofertamos para Deus ou fazemos um holocausto, é para adorá-lo. Mas Deus ofereceu o holocausto do seu próprio Filho para nos adorar, ou melhor dizendo, por tanto nos amar. Está escrito em João 3,16, que Deus amou o mundo, amou de uma tal maneira, que deu o seu único Filho, o Filho que Ele ama, o Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus está assistindo Abraão. Eu quero que você continue assistindo Abraão com a ótica de Deus. Porque para mim e para você, lendo esta passagem aqui, eventualmente pode ser apenas um conto, a história de uma vida bonita, um exemplo, mas para Deus não. Para Deus tudo aquilo era profecia. Era como se fosse um teatro, um ensaio, melhor dizendo, de um sacrifício que iria acontecer de verdade 2000 anos depois de Abraão.
Quando Abraão pegou a lenha que estava em cima do jumento e colocou nas costas do seu filho Isaque, e o seu filho foi carregando aquele lenho nas costas, Deus já estava vendo. Ele ali com o seu filho, acompanhando o seu filho Jesus, subindo o Monte Calvário, com o lenho nas costas, com o madeiro nas costas. Ver pela ótica de Deus. O que Abraão está fazendo é profético, mexe diretamente com o próprio Deus. E Abraão sobe o Monte Moriá, onde mais tarde Davi compraria aquele terreno e mais tarde também seu filho Salomão construiria o templo de Jerusalém. É naquele lugar que Abraão vai para sacrificar o seu único filho, o filho que ele ama. Abraão sobe o monte, mas é o seu filho que carrega a lenha nas costas, o Isaque. E Isaque diz para o seu pai Abraão: pai, o senhor está carregando aí o fogo, o senhor está com o cutelo, mas a gente esqueceu do cordeiro, pai. Cadê o cordeiro, pai? Pai, nós esquecemos do cordeiro, pai. A gente lembrou da lenha, a gente lembrou do fogo, do cutelo. A gente veio 3 dias, pai. A gente esqueceu do cordeiro. E Abraão responde para o seu filho Isaque: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Esta palavra de Abraão é muito forte, porque não somos nós que provemos o cordeiro para Deus. O holocausto é Deus que está à frente e Ele vai produzir o cordeiro para si mesmo. O Evangelho nos conta que Jesus Cristo se deu em preço de redenção por todos, ofereceu-se a si mesmo. Ele se deu a si mesmo. Quando Abraão disse: Deus proverá para si mesmo um cordeiro, meu filho, quer dizer que o próprio Deus um dia iria ser para si mesmo o cordeiro. E Abraão e Isaque chegam até o topo do Monte Moriá. Abraão, naquele momento, pega cordas e ele mostra para o filho. Isaque tem cerca de 15 anos de idade, seu pai é um homem idoso. Isaque compreende que na verdade ele é a vítima, poderia descer o monte imediatamente, mas ele se aproxima do seu pai. Eu tenho certeza, eu não estava lá, mas eu posso dizer para você que Isaque abraçou Abraão. Eu posso imaginar Isaque, quando teve a consciência de que ele era o próprio holocausto, filho obediente e amoroso, tenho certeza que Isaque abraçou o seu pai Abraão e se deixou amarrar docilmente. Tudo isto nos remete à noite da prisão de Jesus Cristo, quando os soldados romanos perguntaram: quem de vocês é Jesus? Porque era escuro e todos usavam praticamente a mesma roupa e todos tinham barba e a aparência era muito parecida, seria fácil confundir. Quem de vocês é Jesus? Jesus se antecipou, sabendo que seria preso. E ele disse: sou eu. E naquela hora os soldados romanos caíram por terra. Jesus poderia descer pelo outro lado, ir embora daquele Monte das Oliveiras, mas Jesus esperou que os soldados romanos se recobrassem, ficassem de pé, se recompusessem, e Jesus se deixou manietar, isto é, se deixou amarrar. Tudo que Abraão e Isaque estão fazendo é profético.
Então, Abraão deita o seu filho Isaque sobre o lenho, sobre a madeira, sobre o altar. E Deus está assistindo isso. Agora vamos ver isto. Vamos ver isto. Você vai entender o brado de Deus. Deus está olhando aquilo, para ele, é uma tragédia anunciada. Uma tragédia que ele mesmo irá viver 2000 anos depois de Abraão. É forte para Deus. Quando Abraão está a ponto de degolar o filho, fazer o sangue do filho jorrar em cima daquele altar, Deus brada. Deus brada. O brado de Deus, com certeza era um brado misturado com choro. Abraão! Não faça isso, Abraão. Não precisa fazer isso. E quando Abraão olha para trás na direção da voz, ele vê um cordeiro. Um cordeiro no alto do Monte Moriá. Um cordeiro que estava preso num espinheiro pelas pontas. Esse mato, esse espinheiro, é um símbolo da coroa de espinhos que o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, iria receber na cabeça. Quando a palavra deixa claro o cordeiro preso pelas pontas, nós sabemos que o Senhor Jesus, deitado no lenho, foi preso pelas pontas. As mãos, os pés. Tudo aquilo para Deus era muito forte. Mas Deus estava mostrando a Abraão: eu vou te abençoar muito, sabia? Porque você obedeceu a minha voz. Abraão, pelo que você fez, eu mesmo um dia vou nascer aí na terra. E eu vou nascer da tua descendência. Eu vou escolher um parente teu lá no futuro. E eu vou nascer do teu DNA. Eu vou nascer da tua árvore genealógica. Abraão, quando eu for nascer aí na terra, quando eu precisar de um corpo para mim, é lógico que Deus não estava dizendo isso para Abraão com essas palavras, mas Deus já tinha feito a escolha dele. Quando eu tiver que nascer na terra, de uma descendência, de uma linhagem, de uma família, vai ser da família de Abraão. Porque Abraão provou que me ama. Abraão provou que me coloca acima de qualquer coisa. Abraão provou que tem fé em mim. Que ele acredita que eu sou capaz até de ressuscitar o filho dele. E está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 18, que Abraão pela fé ofereceu o seu único filho, o seu unigênito, porque creu que Deus era poderoso até para dos mortos o ressuscitar. Deus sabe que Ele fará isso. Vai nascer da descendência de Abraão. Vai viver neste mundo num corpo de um descendente de Abraão. Vai consumar este sacrifício humano bárbaro que ele não permitiu que Abraão fizesse com Isaque, mas que ele fará consigo mesmo. Deus não vai recuar. Quando Jesus, naquela noite de quinta-feira, foi orar no Getsemane, ele orou 3 vezes. Pai, eu estou aqui. Sei tudo o que vai acontecer. Eu sei que eu sou o Cordeiro. Eu sei que eu sou o holocausto. Tem jeito do Senhor passar de mim este cálice sem que eu o beba? Há outro jeito? Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele não vai recuar. Assim como Isaque não recuou, e isso foi favorável para Isaque,
aquilo já era uma profecia projetada a respeito de Jesus, ele também não iria recuar. Ele iria até as últimas consequências por obedecer e amar o seu Pai. Quando Jesus estava subindo o Monte Calvário, carregando o lenho nas costas, era só ele e o Pai. Era só ele e o Pai, não tinha mais ninguém não. Tudo aquilo que Deus contemplou Abraão e Isaque fazerem, Deus vai concretizar ele e o seu filho Jesus, subindo o Monte Calvário, para fazer um holocausto de amor, e amor por mim e amor por você, amor por nós. E a certeza, não é? E a certeza que mesmo tendo sacrificado Deus, o seu próprio filho, depois de 3 dias, ele o recuperou dos mortos, ressuscitado, vivo, eterno, pelos séculos dos séculos, com as mãos cheias da chave da morte e do inferno. Você sabe, há muitas coisas ali ainda coincidentes entre o que aconteceu com Abraão e Isaque e aquilo que ocorreu com Deus e Jesus Cristo. Muitas outras projeções. Veja, por exemplo, Abraão deixou os 2 moços com a jumenta. Jesus, na última semana de vida, ele estava em Betânia, e ele falou para os discípulos: vão na aldeia aí em frente. Vão 2 discípulos lá. Peguem um jumentinho que nenhum homem nunca montou. Você vê? Os 2 criados de Jesus, 2 discípulos de Jesus, com o jumento. É tudo comparação. A caminhada de 3 dias de Abraão para fazer aquele holocausto é uma projeção dos 3 dias em que Jesus Cristo estaria sepultado. Sexta-feira, final da sexta-feira à tarde, sábado e domingo. O fato de Abraão ter se levantado de madrugada para obedecer aquela ordem de Deus e sair com Isaque, foi de madrugada que Jesus foi condenado. Foi de madrugada que o levaram para o Monte Calvário. Todas estas coisas aconteceram e mexeram muito com Deus. Por isso não há, entre todos os homens, um amigo maior de Deus do que Abraão. Por isso que Abraão é chamado de o amigo de Deus. Todos nós somos amigos de Deus, mas o melhor amigo de Deus é Abraão. Quer saber quem é o principal amigo de Deus? Abraão. Esse é amigo mesmo, porque provou que o ama e foi até o fim. Colocou Deus em primeiro lugar. O que Deus não permitiu que Abraão fizesse com Isaque, Deus fez até o fim com Jesus Cristo. O que foi então que aconteceu com Abraão ao obedecer Deus e Isaque? Abraão, que estava com cerca de 115 anos de idade, vai viver ainda mais 60 anos. Abraão vai morrer com 175 anos de idade. Quando Abraão completou 137 anos, a Sara morreu de velhice. A Sara morreu. Mas o Abraão, ele se sentia um garoto. Ele viu lá uma mulher chamada Quetura e jogou charme para cima dela. Aos 137 anos de idade. Foi, conquistou a Quetura. Pensa que era um casamento só de fachada? Abraão foi para a lua de mel. Engravidou a Quetura, teve um filho. Já recuperou da quarentena, mulher? Vamos para a tenda de novo. Foi assim, um atrás do outro. 100 e tralalá de idade.
Quando Abraão percebeu, já estou velho, agora já estou com quase 175 anos de idade. Tenho muitos filhos. Tive muitos filhos com a Quetura, mas o Isaac é especial. Igual ao Isaac, eu nunca tive um filho assim, amoroso, obediente, disciplinado. Sempre fez de tudo para me agradar. E Isaac, eu nunca vou esquecer, o Isaac subiu comigo o Monte Moriá. Isaac não me repeliu, nem me xingou, nem me ofendeu quando eu o amarrei para sacrificá-lo. Isaac, por amor a mim, por obediência a mim, estava disposto até a morte. O Isaac provou isso para mim. Eu amo todos os meus filhos, Abraão pensava. Tive muitos filhos com a Quetura. Tive também um Ismael com Agar. Mas, igual a Isaac, eu nunca tive um filho igual a Isaac. Por isso que a recompensa de Isaac não pode ser igual à recompensa dos meus outros filhos. O Isaac tem que ser honrado porque ele fez o sacrifício comigo. O Isaac se ofereceu como holocausto. Ele me acompanhou na obediência a Deus. O Isaac não pode receber a mesma recompensa que os meus outros filhos. O Isaac tem que receber mais. Quero que você vá comigo aqui em Gênesis mesmo, capítulo 25. Capítulo 25, versículo 5. Acha aí. Para você compreender, tudo o que está no Antigo Testamento é sombra de coisas futuras. Olha aqui, ó. Gênesis 25, versículo 5. Porém, Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes. E vivendo ele ainda, despediu-os do seu filho Isaque ao oriente para a terra oriental. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu quanto? 175 anos. Abraão chamou os outros filhos e disse: amo você, amo muito, toma este presente valioso. Chamou outro filho: amo você, toma este presente valioso, meu filho. Também te amo muito, meu filho, toma este presente valioso. Abraão foi distribuindo presentes valiosos para todos os filhos e disse assim: mas vocês não vão ficar aqui. Vocês vão para fora da terra do Oriente. Vocês vão para um outro lugar. Isaac, vem aqui. E o Isaac já era rico e bem-sucedido, viu? O Isaac não precisava. O Isaac já era um homem abençoado. Ele plantava e colhia no mesmo ano. Ele cavava poço onde não tinha água e brotava água. Tudo que Isaac fazia dava certo. Ele já era um homem bem-sucedido. Não precisava da herança do seu pai. Não precisava de um espólio. Não precisava de um inventário para consertar a vida dele. O Isaac já era um homem muito realizado. Mas o Abraão chamou Isaac e disse assim: vem aqui, meu filho. Para você, eu vou dar tudo que eu tenho. Para os teus irmãos, que eu também gerei, eu dei presentes. Mas para você, eu dou tudo que eu tenho. Sabe por quê, Isaac? Porque você subiu o monte comigo para fazer o sacrifício. E o que foi que Abraão deu para Isaque, hein? Se ele deu tudo o que tinha. Você sabe o que Abraão tinha? Não era só ouro, prata, gado e empregados, não. Abraão era dono de um país. Abraão era dono da terra prometida. Abraão era dono de toda a Galileia.
Abraão era dono do mar da Galileia. Abraão era dono do Monte Hebron, Monte Hermon. Ele era dono do Monte da Transfiguração. Ele era dono do Rio Jordão. Abraão era dono da Samaria. Abraão era dono da Judéia. Abraão era dono de Jerusalém. Ele era dono do Monte Moriá. Ele era dono do Monte das Oliveiras. Abraão era dono de todo Israel, o país inteiro, a Terra Santa, a terra de Deus, o território mais sagrado do planeta. Abraão era dono de um país. Isaac, tudo o que eu tenho eu te dou. Todo este poder, toda esta glória, toda esta honra, todas as minhas riquezas, tudo o que eu tenho eu te dou. E Isaac era digno de receber tudo isso, ou não era? Era ou não era? Então agora vamos comigo lá no livro de Apocalipse, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 11. Apocalipse capítulo 5, versículo 11. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos. E era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Número incalculável. Seres celestiais. Número incalculável, bilhões e bilhões. Versículo 12, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. Você contou quantas bênçãos são? 7 bênçãos. Vamos lá. Poder, mas ele já era poderoso. Agora ele é reconhecido como todo-poderoso. Riquezas, mas ele já era rico, assim como Isaac também já era bem sucedido, mas Abraão deu tudo o que tinha para ele. Jesus já tinha riquezas, mas ele recebeu todas as riquezas. E sabedoria, não tem ninguém mais sábio do que ele, mas tome mais sabedoria. E força, e não tem ninguém mais forte do que ele, mas recebe mais força. E honra, e não tem ninguém mais honrado do que ele, mas tome mais honra. E glória, e ninguém é digno de receber mais glória, mas receba mais glória. E ações de graças. 7 bênçãos, que todo o céu, bilhões de vozes ao mesmo tempo cantando esta canção, e dizendo que ele é digno de receber todo este poder, receber tudo isso. E o que ele está recebendo? Não apenas o céu, mas a terra e todo o universo. Ele é digno de receber tudo. E é digno de que todo joelho se dobre diante dele. Porque ele foi morto e com seu sangue comprou para Deus homens e mulheres de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes. Ele é digno, o Cordeiro que foi morto. Mas não pense que ele está morto. Isso não é uma homenagem a um defunto. Porque diz aqui o versículo 13: e ouvi a toda a criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há dizer, ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder, para todo sempre. Jesus é digno de receber tudo isso para todo sempre. Nunca haverá outro Isaac, mas nunca haverá outro Jesus Cristo. Isaac morreu, está lá no paraíso. Ele dobra os joelhos diante de Jesus Cristo. Ele glorifica o Senhor Jesus. Mas Isaac está lá, é um ser humano como nós. Mas Jesus não. Jesus é o próprio Deus. E qual é a diferença entre o Isaac e Jesus? É que Isaac, ainda que estivesse disposto a morrer
Deus não permitiu o seu sacrifício humano, mas Jesus Cristo foi sacrificado por toda a humanidade. Um ser humano que morreu por todos, para comprar com seu sangue precioso cada alma que nasceu e que vai nascer ainda neste planeta. Quem quiser, para sempre, para todo sempre. Podem inventar medianeiros, medianeiras, padroeiros, padroeiras, santinhos, santinhas, novas religiões, mas isso aqui não muda não, ó. Isso aqui não muda. Isso aqui não muda, é para todo sempre. Não vai ter outro Salvador. Jamais, jamais Deus vai se esquecer que aquilo que ele viu entre Abraão e Isaque, que era um ensaio, ele viveu. Ele viveu com seu filho Jesus Cristo. Deus não vai substituir o sacrifício de Jesus por nada e nem por outro meio. Quer ser salvo? Quer ficar em Canaã? Tem que receber ao Senhor Jesus como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Se você não receber Jesus, não tem jeito, porque Deus não vai mudar isso. Não fique esperando outros meios. Vou fazer bastante caridade nesta vida, para quando eu chegar lá no céu, então Deus vai fazer a minha contabilidade e Ele vai deixar eu entrar no céu por causa das minhas boas obras. Você não entrará. Você pode deixar aí a tua fortuna para os teus parentes ficarem rezando missa depois da tua morte. Podem mandar rezar todas as missas possíveis em todas as igrejas do mundo todo. Missas pagas, é lógico. Mas você não receberá salvação nenhuma através do seu dinheiro. Porque não é com dinheiro que você é salvo. Não é com missa paga que você será salvo. Não é desse jeito que você vai entrar no paraíso. Mas você vai entrar na cidade santa pelas portas, se tiver nas mãos o sangue puro de Jesus Cristo. É o único que Deus aceita para você entrar na cidade santa. Se não for através do sangue de Jesus, não tem meio de salvação. Deus não vai permitir que alguém venha com aquela conversa mole de reencarnação para cima dele. Que reencarnação, meu filho? Que besteira é essa que você está falando aí, rapaz? Te enganaram, que reencarnação? Que besteira é essa? Não, mas eu não vou voltar para reencarnar. Se eu reencarnar, se o Senhor me tirar aqui desse lugar de tormento e eu reencarnar, eu prometo que eu vou fazer o bem para poder voltar melhor. Aqui, você está louco? Por que você não creu em Jesus Cristo, no seu sacrifício? Que me custou tanto como pai, e que custou tanto para Ele como filho. Você acha que aquilo era o quê? Uma brincadeira? Deus vai ficar furioso com você, que desprezou o sacrifício de Jesus para acreditar em Buda, em Kardec ou em outro meio. Deus vai ficar furioso com você. Você nunca ouviu falar do sacrifício do meu filho Jesus? Você nunca ouviu falar do sofrimento do meu filho? Eu ouvi, Senhor, eu sabia. Mas eu fiquei achando que o Kardec estava certo, que o Buda estava certo. Então vai lá com Kardec, vai lá com o Buda. Você não quis o sacrifício do meu filho Jesus? Vai lá com o Buda, vai lá com Maomé. Vai lá com Kardec. Aqui só entra quem lavou as vestiduras no sangue do Cordeiro. Aqui só entra quem foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Porque não adianta, eu nunca vou esquecer o sacrifício do meu filho para salvar cada pecador. E salvar gente que não merece. Por isso que Deus não vai perdoar. Ele já está dando a chance de salvar você, sem você merecer. Por causa do sacrifício de Jesus. E você fica querendo merecer? Merecer como você vai merecer? Com boas obras? Com caridade? Com bondade? Você vai merecer o quê? Só existe um meio de você entrar lá. É se receber Jesus
como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Vou pedir para toda a igreja ficar de pé. Olha para mim agora. Se tivesse outro jeito, meu filho e minha filha, preste atenção nisso. Se fosse possível para qualquer pecador ser salvo, ser salva, sem a necessidade do sacrifício de Jesus, então Deus, o Pai, que ama tanto o seu filho, jamais permitiria um sofrimento que pudesse ser substituído por outra coisa. Para que sofrer tanto se tem outro jeito? Pensa comigo. Se é possível você chegar lá através de sucessivas reencarnações, por que Deus submeteu o seu filho Jesus a tamanho sofrimento? Sofrimento, aliás, que o Evangelho segundo Allan Kardec ignora totalmente. A cruz de Cristo não existe no Evangelho segundo Allan Kardec. Porque é incompatível com a doutrina kardecista. Porque o kardecismo e o espiritismo, seja o hinduísmo ou o budismo, eles pregam que a pessoa volta em sucessivas vidas neste mundo para ir expiando a culpa. E que as pessoas aqui sofrem, estejam no trono, no palácio ou no cárcere, as pessoas sofrem porque merecem aquele sofrimento, têm que pagar culpas de vidas passadas. E eu pergunto para você, se Jesus é santo, hein, Allan Kardec? Se Jesus nunca cometeu pecado, se ele é santo, por que ele sofreu tanto? Ele cometeu pecados em vidas passadas, porque o Espiritismo explica o sofrimento por esta ótica, pagando karma. Eu vou dizer para você uma coisa. Jesus Cristo sofreu sim, sofreu por culpas, muitas culpas, todas as culpas, mas nenhuma era dele. Ele sofreu por todas as nossas culpas. Ele sofreu por causa de todos os nossos pecados. E se você receber Jesus agora, você pode ser o maior pecador que já existiu nesta terra, mas o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Uma gota do sangue de Jesus te transforma na pessoa mais santa desta terra. Não tem outro meio. Quer ser salvo, quer ser salva? Está aqui, ó. Quer ser meio, quer ser salvo, quer ser salva? Esse é o único meio. Então olha para mim. Eu quero te conscientizar deste momento, preste atenção. É muito sério. Porque eu sinto o Espírito de Deus pairando aqui nesta igreja. Quero que você se conscientize agora. É a chance que Deus está te dando de você ter a sua vida restaurada, transformada. É a chance que Ele está te dando de você ter todos os seus pecados perdoados. É a chance que Ele está te dando de você ser salvo, ser salva. Olha bem para mim. O Espírito Santo de Deus está aqui agora. O céu é nossa testemunha. Se você erguer a tua mão agora, o céu vai registrar isso. Se você receber Jesus agora, se você fizer isso com fé, o céu vai registrar isto. Isso vai ficar escrito na história do céu. E se você vier aqui na frente, entregar a vida para Jesus, e confessar Jesus como teu único Salvador, o teu nome vai ser escrito no livro da vida do Cordeiro. Teu nome vai ser registrado no céu. Olhem todos para mim, porque esta é a chance que Deus te dá agora. Você ouviu a palavra. Quem aqui quer receber o Senhor Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer, erga a mão direita assim bem alto, todos que querem.
Glória a Deus. Glória a Deus. Todos que ergueram as mãos, vem aqui na frente comigo, vem para cá, porque o céu está te filmando. Todos que ergueram as mãos, venham para cá. Olha a multidão, e quando eu vejo isso acontecendo, eu começo a tremer. Quando eu vejo isso acontecendo, eu começo a tremer. Sabe por quê? Porque eu sei que tem um número fixo de mansões celestiais. Quando alguém pela fé receber Jesus e se tornar proprietário da última mansão celestial, os anjos do Senhor Jesus vão tocar as trombetas nos 4 cantos da terra e vai começar o arrebatamento da igreja. Quando eu vejo uma multidão assim entregando a vida para Jesus, eu fico tremendo, porque eu sei que a hora se aproxima. Eu quero chamar aqui na frente você, preste atenção nisso. Você que está sem igreja, você que está afastado, afastada. Eu não gosto da palavra desviado, desviada, mas você saiu fora do caminho, saiu da igreja, saiu da comunhão, não toma mais Santa Ceia há quanto tempo? Conhece a palavra e vivendo no mundo, você está infeliz. Tenho certeza, você que foi para o mundo está infeliz demais. E você só vai ficar feliz se voltar para os braços do teu Pai. Você não é órfão, você não é órfã. Você já conhece o Pai Celestial. O Pai Celestial trouxe você aqui para ouvir esta palavra, para que agora você pudesse receber este convite doce e sair do seu lugar. Você que está sem igreja, você que está afastado, afastada, você que é filho pródigo, filha pródiga, o Pai te trouxe aqui para dizer: estou com saudades de você. Vem, meu filho pródigo, vem, minha filha pródiga, vem do jeito que você está. Isso, venha, venha. Eu quero te dar um abraço, eu quero matar a saudade, eu quero fazer uma festa por tua causa. Eu quero ver os meus anjos cantando e dançando, porque você estava morto e reviveu. Você tinha se perdido e foi achado, foi achada. Oh glória, vamos aplaudir, igreja. Vamos aplaudir por cada filho, cada filha que está voltando. Oh glória. Você sabe como que é a nossa caminhada aqui na terra? É de 2 em 2. Um ajudando o outro. Hoje eu estou bem, estou ótimo. Se você estiver fraquinho, segura aqui, eu te ajudo. Eu te ajudo. Pastor Neilton também. Está ótimo, né? Se você estiver fraquinho, fraquinha, a gente te ajuda. Você pode estar todo baleado, baleada, ferido, esfarrapada, sangrando. Pastor, estou muito machucado. Mas segura aqui, a gente te ajuda. É de 2 em 2 que a gente vai. Se um dia eu estiver todo esfarrapado, baleado, quebrado, arrebentado, sangrando, e você me vendo fraco, você me ajuda. Mas hoje nós estamos em condição de falar para você: segura aqui, ó. Segura aqui, vamos juntos. Você está ferido, está ferida? Vamos juntos, eu te ajudo. Você que está fraco na fé, você que está fraca na fé, você que está sentindo acusação interior: pastor, eu estou sentindo culpa em mim, não me desviei, mas fiz algumas coisas que entristeceram a mim e ao Espírito Santo, e eu quero pedir perdão a Deus. Então vem aqui para frente também, que a gente vai orar juntos. Hoje você vai sair daqui restaurado, restaurada. Vem, vem, isso, vem. A gente se ajuda, a gente está aqui para ir juntos. Nós não vamos deixar você para trás. Nós não vamos deixar você à beira do caminho, nem lá atrás. Nós vamos juntos. A gente volta para te pegar. Foi para isso que Deus nos chamou. A gente quer te ajudar, vem para cá. Enquanto mais pessoas estão vindo, quero falar com você que recebeu esse DVD. Algum pregador do telhado chegou para você, te deu esse DVD e falou: assiste isso aqui. Você está assistindo essa mensagem, quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus? Se ajoelha ao lado do teu televisor. Você que está assistindo essa mensagem na internet, porque
todas as nossas pregações estão na internet, de graça. E você está assistindo esta mensagem, quer entregar a vida para Jesus? Se ajoelhe ao lado do teu computador. Você que está ouvindo à distância em outra cidade, ou mesmo na nossa aqui, ou em outro país, ouvindo pela rádio, quer entregar a vida para Jesus? Se ajoelhe ao lado do teu rádio. Você que está acompanhando aí pelo seu celular, pelo seu iPhone, pelo seu iPad, você que está acompanhando à distância pela internet, quer entregar a vida para Jesus? Se ajoelhe aí onde você está. Pessoas estão me ouvindo agora nas cadeias, nos hospitais, pessoas estão me ouvindo em locais de trabalho, pessoas estão me ouvindo em casa, querem entregar a vida para Jesus, tem condição de se ajoelhar aonde você está? Então se ajoelhe. Você que está dirigindo, quer entregar a vida para Jesus? Não precisa parar o veículo, coloque a mão direita sobre o teu coração, porque o Espírito Santo está dentro do teu veículo. Você sentiu a presença de Deus agora. Coloque a mão direita sobre o teu coração, é você e Deus agora. E eu vou pedir para estas pessoas que vieram para frente, meu querido, minha querida, você tem condição de se ajoelhar assim, que nem eu estou fazendo? Se não puder, não tem problema. Mas se puder, se ajoelhe. Vou chamar o meu filho na fé, pastor Neilton Rocha, para vir aqui do meu lado. Tem uma multidão ajoelhada agora. Isso também me assombra, sabe por quê? Porque neste momento pessoas estão entregando a vida para Jesus e a gente nem sabe onde elas estão. Deus sabe, porque Deus está em toda parte, fazendo uma última colheita. Eu tenho certeza que nós estamos trabalhando para uma última colheita. Jesus está às portas. Ele vai voltar, o arrebatamento vai começar a qualquer momento. Coloque a mão direita sobre o teu coração assim, ó. E ore comigo desta maneira, ore assim: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua santa palavra. E eu sei que aquele sacrifício humano que o Senhor não permitiu que Abraão e Isaque fizessem, o Senhor mesmo e o teu filho Jesus fizeram sozinhos no Monte Calvário. E o Senhor levou este holocausto humano até o fim. E na cruz do Calvário, o Senhor mesmo se esvaziou totalmente e derramou a sua vida, o seu sangue, por amor de nós. E eu creio que o Senhor mesmo é o Cordeiro que tira o pecado do mundo e o meu pecado em particular. Vem, Senhor, me purifica agora de toda iniquidade. Com o sangue de Jesus, apague agora as minhas transgressões. Apague, Senhor, o meu passado de pecados. Retire toda a condenação e me dê agora a salvação pelo sacrifício do Senhor Jesus. Pai querido, eu sou digno de que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida, porque eu declaro com a minha própria boca e com fé no coração que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém.